Essa semana é a semana de combate ao glaucoma. Ontem, dia 26 de maio, foi o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Reuni todas as informações que eu tenho sobre o assunto e resolvi trazer aqui para vocês em 2 vídeos. Infelizmente, não consegui postar esse vídeo ontem, pois o sinal da minha internet estava muito ruim. Mas vou compartilhar com vocês agora o primeiro vídeo e amanhã irei liberar o segundo vídeo que fala sobre essa doença que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Você não pode perder essas informações. Fique com o vídeo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é dia 26 de maio e eu quero falar com vocês sobre o glaucoma, porque hoje, dia 26 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Então, eu quero fazer um resumão, falar um pouco aqui para vocês sobre essa doença silenciosa que pode causar cegueira. Eu quero trazer coisas aqui, dicas, informações que vocês nunca ouviram antes. Bora pro vídeo! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Pra quem não sabe, o meu nome é Silvia, eu tenho glaucoma congênito e hoje, dia 26 de maio, nós comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Então, nada melhor do que trazer esse tema aqui pro nosso canal, né? Bom, gente, então eu quero falar com vocês aqui hoje. Primeiro, vou começar falando o que é o glaucoma. O que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença, muitas vezes silenciosa, sem sintomas, que vai danificar o seu nervo óptico, tá? O que é isso? Vai danificando o seu nervo óptico e você vai perdendo a visão gradativamente, tá bom? O que pode ocasionar essa escavação, né, do nervo óptico? Um dos fatores é a pressão do olho elevada, tá? Outras coisas também, algum tumor, algumas outras coisas podem ocasionar aí o glaucoma. Então vamos lá, pressão do olho alterada. O que é isso? Como que funciona? Da mesma forma que nós temos a nossa pressão arterial, que a gente tem que aferir, o olho também ele tem uma pressão. Como que acontece essa pressão? Dentro do olho da gente circula um líquidozinho aquoso, né? Circula um líquido. Então, esse líquido ele vai circulando dentro do olho da gente. Quando você tem o glaucoma, às vezes você tem uma má formação, muitas vezes congênita, que vai dificultar a passagem desse líquido. Então, esse canalzinho, ele vai, por algum motivo, ele vai entupindo. O canal pode entupir, o seu olho pode estar produzindo mais líquido aquoso do que o de costume. Então, quando o volume do líquido aumenta, quando tem muito líquido, explicando grosseiramente, quando tem muito líquido para passar num canal pequeno ou num canal que esteja obstruído, então vamos supor que o canalzinho está bem fechadinho, o líquido ele vai bater aqui e não vai conseguir passar, né? Não vai conseguir circular por dentro desse olho. E essa questão do líquido ficar batendo é que vai promover a pressão do olho, tá? E essa pressão, esse canal ficando obstruído e o líquido batendo aqui e fazendo essa pressão por um tempo muito prolongado, vai danificar o seu nervo óptico. Então tá. Aí vem algumas perguntas. Todo mundo que tem a pressão do olho elevada tem glaucoma? Não. Por que que não? Para você ser diagnosticado com glaucoma, você precisa ter a pressão do olho elevada e precisa ter escavação do nervo óptico. O seu nervo óptico precisa estar um pouco comprometido, pouco que seja, mas precisa estar. Você precisa ter um pouco de escavação, de perda de visão. Então, só ter a pressão do olho elevada não quer dizer que você tenha glaucoma. Mas a pressão do olho elevada por um período longo, porque você pode ter um aumento de pressão momentâneo e depois a pressão do seu olho voltar ao normal. Mas essa pressão aumentada durante um período muito longo vai provocar a escavação, vai provocar a perda da visão gradativamente, vai caracterizar o glaucoma. Então vamos lá. Como que a gente consegue o diagnóstico de glaucoma? Quando o caso já está muito avançado, que você chega no médico, a pressão está extremamente alta, que você já tem uma perda de visão, principalmente da visão periférica, o médico pode te dar de cara um diagnóstico de glaucoma, mas isso não é comum.
Isso é só em casos mais graves, tá? Geralmente o médico vai olhar a pressão, vai aferir a pressão do olho, né? Mais de uma vez. Geralmente eles fazem o exame de curva, que é a medição da pressão do olho várias vezes durante um longo período do dia, tá? Porque pode também sofrer essa diferença. Na parte da manhã a sua pressão pode dar mais alterada do que em outros horários do dia, então precisa fazer uma curva, precisa fazer um fundo de olho e precisa fazer um campo visual, tá? Aí a gente tem aí outros exames como o OCT, outros exames complementares, mas basicamente são esses 3 exames. A curva, que seria medir mesmo, né, a pressão do olho várias vezes, o campo visual, curva, campo visual e fundo de olho, tá? Seriam os 3 exames, assim, principais. Aí depois a gente tem outros exames aí complementares que os médicos podem pedir ou não. Então tá bom. Então a gente já descobriu o que é o glaucoma, como que você tem o diagnóstico, né? Agora eu quero falar com vocês o seguinte, um alerta. Os sintomas do glaucoma. Geralmente, como eu falei com vocês, glaucoma é uma doença silenciosa, né? Aí que mora o perigo. Geralmente as pessoas que têm o glaucoma num estágio inicial não vão sentir sintoma nenhum, não vai ter sintoma. Então, essa aí que tá a necessidade de a gente fazer assim como você vai no médico, faz um check-up, né? Olha, pressão arterial, colesterol, tudo isso, é muito importante que você faça um check-up também com o seu oftalmologista, uma vez por ano, né? Onde ele vai olhar, se você usa óculos, ele vai olhar o grau do óculos, que chama refração, né? Vai fazer o exame de refração. E também nesse controle, como se diz, nessa consulta de controle mesmo, né, de acompanhamento, ele vai estar olhando a pressão do olho e tudo isso. Pressão do olho estando alterada, ele vai pedir os outros exames complementares para chegar num diagnóstico de glaucoma ou não. Mas é muito importante que isso venha aí na sua rotina, que da mesma forma que a gente faz o acompanhamento, faz esse check-up anual, a gente tem que fazer esse check-up também com o oftalmologista e exigir que essa pressão seja ferida, porque tem muito oftalmologista que olha, faz só a refração, só faz o exame para ver se vai mudar o grau do óculos ou não, e não olha a pressão. Então é muito importante pedir o seu oftalmologista, perguntar como que tá a pressão do seu olho. Então lembrem de pedir isso pro oftalmologista. Principalmente as pessoas que têm alguém com caso de glaucoma na família, que a principal característica do glaucoma, o grupo de risco é para quem tem familiares com glaucoma, principalmente de primeiro grau. Então, se você tem o seu pai, a sua mãe, o seu irmão que tem glaucoma, você tem que fazer esse acompanhamento, tem que vigiar mesmo, tá? E mesmo se você não tem, no meu caso, por exemplo, eu não tenho nenhum parente próximo que tenha glaucoma e eu tenho, então é um requisito, mas não fiquem presos a isso, tá? Sempre que for oftalmologista, vá pelo menos uma vez por ano. Olha, eu queria ver como que tá a pressão do meu olho. Então tá bom. E aí, quem não... quando chega a ter algum sintoma é porque já tá num momento bem avançado da doença. E os sintomas são olho vermelho, coceira, ardência, aquelas luzes, né? Círculos e luzes brilhantes. Às vezes a pessoa olha para a lâmpada e começa a ver um monte de pontinho brilhante. Isso é sintoma para glaucoma. Olho lacrimejando, olho vermelho, dor de cabeça, aquela dor de cabeça insuportável que muitas vezes vem com náusea, né? Dá vontade de vomitar. Tudo isso também pode ser um sintoma do glaucoma, de uma crise aguda de glaucoma. E aí eu venho trazer para vocês uma coisa que eu acho que vocês nunca ouviram falar e uma informação muito importante que eu também não tinha conhecimento até pouco tempo. Tem um procedimento que, se você chegar no hospital, principalmente as pessoas que já têm glaucoma, né? Quem já sabe, quem já tem glaucoma e sente que está tendo uma crise, uma dor de cabeça que
medicamento nenhum passa, o olho tá assim, tá assado, tá sentindo uma perda da visão, a visão tá ficando um pouco pior, corre pro atendimento, que eles vão fazer, vão aplicar soro na sua veia. Aí você fala, olha, então você sabe que tá tendo uma crise de glaucoma, então você vai procurar um hospital e vai falar, olha, eu sei que eu tô tendo uma crise de glaucoma porque eu tô tendo esses sintomas, eu tô tendo a perda da visão, eu tô tendo muita dor de cabeça, que medicamento nenhum. E eu sei que a aplicação do soro com manitol vai fazer essa pressão baixar. Então você pode exigir que esse medicamento seja aplicado venoso, tá, gente? Seja aplicado de forma venosa e vai baixar aí. Dizem que em 30 minutos, mais ou menos, você consegue baixar essa pressão e sair dessa crise aguda, né, de glaucoma. E aí não resolve o problema, tem que procurar oftalmologista, tem que trocar o colírio, mas você consegue sair daquela crise de glaucoma. Por que isso é muito importante? Eu conheço pessoas que perderam a visão nessa situação de ter uma crise aguda de glaucoma. Não é comum, tá? Mas pode acontecer. E se acontecer, você já sabe o que fazer. Essa pessoa que relatou pra gente que perdeu a visão numa crise de glaucoma, se ela tivesse essa informação, tivesse procurado um hospital e tivesse, né, tomado esse manitol na veia naquele momento, provavelmente ela não teria perdido a visão por causa desse aumento da pressão. Então vamos lá, então a gente já aprendeu. E aí, tudo bem, nós explicamos aí o que é o glaucoma, quais são os sintomas e o que a gente pode fazer numa crise de glaucoma, como que a periodicidade, né? Como que a gente tem que procurar um médico, quando ficar preocupado. Agora eu vou explicar para vocês o seguinte: quais são os tratamentos para o glaucoma. Se você descobriu que tem glaucoma, não fique desesperado, tem tratamento. Graças a Deus, a doença ela vai progredindo, mas se você fizer o tratamento direitinho, ela pode ela tende a se estabilizar e parar. Não tem cura, tá, gente? Não tem cura, tem tratamento. O glaucoma ele não tem cura ainda, mas ele tem o tratamento e você pode paralisar a doença ali naquele estágio que você conseguiu o diagnóstico. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Quanto antes você descobre, quanto mais cedo você começa a fazer o tratamento, você consegue paralisar a doença e não ter mais nenhuma perda de visão, tá? O que você perdeu você não consegue recuperar, mas você consegue paralisar para não continuar perdendo, tá bom? Então, quais são os tratamentos? Colírio, né? Tem vários colírios aí. Eu ouvi falar também. Ouvi falar assim, tá, gente? Quando eu falo ouvi falar, é o que eu pesquisei. Eu vi alguns médicos dizerem que essas folhas verdes, alimentos que têm oxidantes, folha verde, tudo que tem, né? Essa ação aí de oxidante, tudo que é natural, tudo que faz bem para a saúde, a vitamina A, né? Tudo isso ajuda no tratamento. Então, é muito importante que a gente se alimente muito bem e evite as drogas, né? Porque a gente sabe que tudo isso aí vai piorar. Então, os alimentos, as folhas verdes escuras, tudo isso aí ajuda. E também atividade física aeróbica também ajuda aí nessa pressão. Uma outra dúvida que muitas pessoas têm é sobre os valores dos colírios. A gente tem colírios que são baratos, são bem baratos, tem colírio aí que custa em média de 10 a 20 reais, tem colírios bem baratos e tem outros colírios mais caros. O que eu quero falar com vocês é que a gente tem aí um projeto federal que todo portador de glaucoma, ele tem o direito de receber os medicamentos, tá? Quem faz tratamento aí pelo SUS tem esse direito de receber os medicamentos. É uma lei federal, tá bom? Eu recebo esses medicamentos há muito tempo e nem todo lugar é tão fácil assim. Eu sei disso, né? A gente fala, aí parece ser fácil. Eu sei que não é, mas você pode procurar a Secretaria de Saúde aí da sua região, porque o médico tem
uma papelada lá, tem uma burocracia, mas o médico vai preencher alguns formulários, alguns papéis e você vai entrar com o pedido e você tem direito de receber esses colírios sim, tá bom? I never made it.